eles escreviam. O Senhor está presente cada vez que esse texto é lido, cada vez que esse texto é ministrado. A palavra do Senhor é pregada na presença do Senhor. Então aquele que prega é altamente responsável pelo que fala, porque fala de Deus na presença de Deus. E o que ouve é altamente responsável, porque ouve de Deus na presença de Deus. Então por isso tanto temor deve dominar esse ambiente, porque o que prega e o que ouve, todos nós o fazemos na presença de Deus. Que haja em nós então, querido Deus, essa consciência nessa noite, da necessidade de termos a devida reverência, e também, Deus, o comportamento correto para extrairmos de Ti o conhecimento que o Senhor está disposto a nos dar, para que nós não sejamos apenas meros ouvintes da palavra, como quem ouve um discurso qualquer, mas sejamos prudentes, Deus, ouvindo, ruminando, compreendendo, para praticar as verdades do Senhor. Que o Senhor encontre nesta noite um povo sábio diante de Ti, um povo atento, um povo que tenha discernimento, um povo cujos ouvidos estejam treinados em ouvir a voz do Senhor, em ouvir a palavra do Senhor. Ó Espírito Santo, esse rebanho não é nosso, é Teu. Trata conosco para a Tua glória, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Por favor, senta no seu lugar, que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração, nessa casa, nessa noite, em nome de Jesus. Queria que nós fôssemos rapidamente lá para o livro de Gênesis, capítulo 1, versículos de número 27 e 28. Vamos partir deste texto para a nossa compreensão do que Paulo escreve ali em Colossenses 3,15, que nós acabamos de ler. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre. Então aqui nós vemos nesse relato de Gênesis, escrito por Moisés, mas confirmado por outros escritores da palavra de Deus, inclusive mencionado pelo próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo fala desse texto, ratificando essas palavras, confirmando que, de fato, a espécie humana é produto das mãos de Deus, é criação do próprio Deus. Então, aqui está o relato de como Deus criou a espécie humana. Então, o versículo 27 que nós lemos diz: criou Deus o homem à sua. Então, essa é a primeira informação. O finalzinho do versículo 27 diz que Deus os criou macho e fêmea, à sua imagem. Então diz que Deus criou a imagem dele quem? Quem Deus criou a imagem dele, gente? O homem e a espécie. Então ele não fez só Adão a imagem dele. Quem mais que ele fez a imagem dele? A Eva também. Porque ali não está se referindo a um gênero, está se referindo a uma espécie. O gênero é se é macho ou fêmea. O gênero é se é masculino ou feminino. Não está se referindo ao gênero, está se referindo à espécie. Então está dito que ambos os gêneros foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Há inferioridade em alguma dos gêneros? Algum é de menor importância do que o outro? Deus fez a espécie humana tendo escalas de importância, dependendo do gênero? Aos olhos de Deus, o gênero diferencia em valor e em importância? Não. Deus fez uma única espécie, com diferença de gênero, mas uma única espécie, a espécie humana. Então diz que tanto o homem quanto a mulher foram feitos à imagem de Deus. Ficou claro? No versículo 27, diz assim: e Deus os abençoou. Abençoou quem? A espécie, feita à sua imagem e semelhança. A espécie que compreendia ambos os gêneros, homem e mulher. Deus os abençoou de igual modo. Deus não chamou o homem à parte e disse assim: olha, agora é só contigo. Eu te abençoo e te digo isso, isso e isso. Não é isso que está escrito.
Está escrito no plural, e Deus os abençoou. Quem Deus está abençoando aqui? A espécie humana, a humanidade, tá certo? E os abençoou, e Deus lhes disse. Deus vai conversar com quem? Com a espécie, não é apenas com o macho, não é apenas com o homem. Ele vai dar uma ordem aqui agora, uma posição na criação, e essa posição era para a espécie, não era para o gênero. Então ele diz para a espécie: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Aí ele está falando de uma atividade que compreendia a ação conjunta de ambos os gêneros. Porque quando ele diz multiplicar e frutificar, ele está conversando com quem? Com a espécie, com ambos os gêneros da espécie. Por quê? Porque ele fez uma só espécie com dois gêneros. Nenhum daqueles gêneros sozinho podia obedecer isso que ele está mandando. Ele está mandando multiplicar e frutificar. Se ele tivesse falado isso só com o homem dava conta? Não, porque Deus muito sabiamente fez o organismo do homem com alguma das atribuições necessárias para a fecundação, mas não com todas elas. E da mesma forma fez o outro gênero, o corpo feminino, com também algumas atribuições para a gestação, mas não com todas elas. Então era necessário um trabalho conjunto para que houvesse a obediência a essa ordem. Então, desde o começo da história e desde o começo da formação da espécie humana, o propósito de Deus era que a espécie humana absorvesse essa visão e esse propósito de Deus, de que ela se conduzisse ao longo das eras, dos séculos e dos milênios, numa dinâmica de cooperação, partindo desse entendimento de que não eram antagônicos, adversários, elementos de espécies diferentes, eram de ambos ou todos da mesma espécie. Nada os diferia, nada os excluía da espécie, nem o gênero, nem a cor da pele, nem a nacionalidade. Isso a gente vai ver lá na frente no advento de Cristo, que diz que em Cristo o Pai reúne todos, agora formando uma só família. Não há mais diferença de língua, não há diferença de tribos, de nações, de etnias. Por quê? Porque para Deus não existem vários seres humanos, existe uma espécie. E quando Deus cria a espécie humana na terra, Ele já cria dando esse entendimento, ainda que vocês tenham algumas diferenças, por conta mesmo da forma como Deus estabeleceu que a espécie vai se proliferar. Ele queria então que a terra estivesse cheia de seres humanos. Ele já não podia ali no Éden fazer uma multiplicidade de gente de uma vez? Ele fez um par, ele fez um casal. Ele já não podia fazer uma dezena, uma centena, milhares? Podia ou não podia? Ele tinha poder para isso ou não tinha? Mas ele estabeleceu que isso ia acontecer dentro do organismo daquela espécie. Então ele criou aquela matriz daquele primeiro casal e estabeleceu que eles deveriam se unir para que na união fossem gerados os próximos indivíduos da mesma espécie. E isso deixa claro a necessidade de convivência harmoniosa, de convivência pacífica, dada a relação de interdependência um do outro, porque nenhum deles seria suficientemente capaz de suprir ou cumprir o propósito total da espécie que Deus havia delegado, determinado, se não tivesse a ajuda do outro. Então eu quero partir daqui para a gente compreender que quem instituiu a espécie humana na terra foi o nosso Deus. E que Ele não estabeleceu essa espécie para ela viver conforme nós havemos viver e conviver na terra hoje. Deus sempre teve, como bom pai que é, como Deus de ordem e de organização que é, a visão e a previsão, e a decisão e a determinação de que as pessoas convivam em harmonia, em paz, em espírito de cooperação. Não um só agindo, mas todos agindo, interagindo, operando, cooperando, num diálogo, num entendimento
que soma forças, que soma recursos, que soma capacidades, de modo que não hajam barreiras para que os homens, para que as pessoas, para que os grupos, para que as famílias, para que as comunidades alcancem grandes e importantes objetivos para o bem comum. Deus não criou a espécie humana e a estabeleceu na Terra para que ela fizesse da Terra esse ambiente belicoso que a gente está vendo, onde existem tantos conflitos, tanta violência. Isso não é a ideia original de Deus. Ficou claro, irmãos? Muito bem. Isto posto, nós vamos agora para o que Cristo fala lá em Marcos capítulo 7. Capítulo 7, versículo 21 e 22. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Só tem coisa boa ou só tem coisa ruim aí? Todas essas coisas ruins aqui, elas promovem a união ou a discórdia? Fala a verdade. Elas cooperam para que as pessoas vivam em paz ou elas vivam em contenda? Aí a gente lê essa lista aqui, a gente pensa, isso é Satanás, isso é demônio. Mas Jesus não está falando que essas coisas vêm do inferno. Vê o comecinho do versículo 21. De onde Jesus está falando que essas coisas vêm? Vem de onde? Mas o homem, quem que fez o homem? Mas Deus fez o homem com o interior desse jeito? Então Deus é responsável por o homem ter um interior desse jeito? Deus falhou, irmãos? O que fez o homem virar um ser desse tipo? O que transformou o homem num ser que produz esse tipo de atitudes, de práticas, que acaba destruindo relacionamentos e destruindo o convívio social? O que transformou o homem nisto? Foi o pecado, foi a queda, que distanciou o homem do propósito original. Quando o homem desobedece a Deus lá no Éden, ele rompe com aquela regularidade de vida santa, pura e de comunhão com Deus. E ele se abre e se adequa à corrupção da espécie humana. Aquela espécie humana originalmente criada, à imagem e semelhança de Deus, absolutamente preparada e habilitada para uma convivência pacífica, harmoniosa, anteriormente à queda, após a queda se transforma nisso. Num ser propício a tudo que seja voltado para a discórdia, tudo que seja voltado para a agressão, tudo que seja voltado para o prejudicar o próximo. Olha a lista que Jesus Cristo dá. No interior do coração do homem é que vem essas coisas: maus pensamentos, adultérios, prostituição, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem, contaminam a humanidade. Olhe para mim, por favor. Então, o estado em que as pessoas estão, a maneira como as pessoas se conduzem, a maneira como as pessoas agem, a maneira como as pessoas reagem, a maneira como as pessoas se mostram nervosas, alteradas, às vezes maliciosas, às vezes egoístas, às vezes perversas. Olhe para mim, e eu não quero que você perca uma palavra esta noite. A maneira como o ser humano se mostra na sociedade: egocêntrico, traiçoeiro, desleal, mascarado, hipócrita, falso, mentiroso. A maneira como o ser humano se conduz hoje no trato uns com os outros transformou a pessoa humana num ser indigno da confiança do seu semelhante.
É muito difícil você encontrar uma pessoa que você possa dizer assim, não, fulano é digno de toda a confiança. Você sempre confia com um pezinho atrás. É assim ou não é? Porque como diziam os antigos, quem vê cara, aí você está sempre cismado. Mas você não precisa estar cismado com o outro. A gente precisa estar cismado é com a gente mesmo. Porque por vezes nós também damos demonstrações que nos envergonham, que mostram que do nosso coração também procedem algumas coisas nocivas. O mundo está perigosíssimo, quem concorda comigo? E eu tenho dito, e eu creio que você tem compreendido, o que está transformando o mundo num lugar tão perigoso, gente? As pessoas. Porque o pecado é uma possibilidade. O pecado é uma ideia. O que Jesus está falando aqui? Pensamento. O pecado, em primeiro lugar, ele é o quê? Onde é que ele nasce? Aonde que ele é gerado? Gestado? Aonde que ele surge de forma embrionária? No imaginário humano. Onde que todas as más atitudes nascem? De onde que surgem todos os maus comportamentos? Do imaginário humano, da mente humana, da estrutura psíquica humana, da formação do caráter humano. Isso tudo está abstratamente formatado dentro de nós. Mas a gente concorda, porque isso não se forma dentro de nós enquanto a gente está dormindo. Esses pensamentos que Jesus está falando, eles não são gestados, geridos, formados dentro de nós enquanto a gente está dormindo. É quando a gente está bem aceso, bem acordado. Todo mundo fala assim, não, eu sou um doce, é só ninguém pisar no meu calo. Não sei se você já falou isso ou já ouviu alguém falar isso. Mas você entende do que eu estou falando. Nós somos mansinhos e bonzinhos enquanto ninguém nos provoca. Sob provocação, o pior de nós vem à tona, porque existe um lado ruim em nós, incubado, incutido na nossa estrutura humana. Jesus fala assim, tudo que você vê de ruim que está acontecendo na sociedade, tem assassinato, quem é que mata o outro? Ah, foi o capeta. O capeta é um espírito. Ele não tem estrutura física para pegar uma arma, para acionar um gatilho. Ele precisa de uma mão física, de uma mão humana para fazer isso. E como é que ele induz uma mão humana a fazer isso? Ele usa a maldade que já está dentro da pessoa. Porque se eu tiver um caráter estruturado, sentimentos, pensamentos, que virão por conta de estímulos esporádicos. Alguém que pisou no meu calo hoje, outro que me provocou amanhã, outro que me atentou outro dia, outro que me fez mal outro dia. Ora, isso são situações passageiras. Elas não vão nortear a minha conduta, porque o meu caráter é firme. Porque o meu caráter é irredutível. Porque eu não me conduzo pelas oscilações da minha emoção. Se eu for uma pessoa de caráter firme, demônio não me usa para matar ninguém, para tirar a vida de ninguém, para me tornar violento em lugar nenhum. O que as pessoas precisam é de um caráter firme. O que falta para que as pessoas tenham um caráter firme? Ah, precisa de um pai e de uma mãe que ensina, porque esse negócio de berço. Às vezes sim, às vezes não. Porque muitas pessoas tiveram excelente formação. Tiveram berço, tiveram excelente formação, pais exemplares que deram uma educação exemplar e nem por isso se tornaram adultos exemplares, porque nem tudo depende da formação, da educação, da criação, embora isso tenha muito peso, sem dúvida nenhuma. Mas o ser humano é um indivíduo pessoal, particular. Então o Senhor Jesus está dizendo assim, sabe, todas as misérias que existem na superfície da terra, nos relacionamentos humanos, que dificultam a convivência na terra, que fazem da convivência na terra uma coisa perigosa, que fazem os homens traírem-se uns aos outros, ferirem-se uns aos outros, agredirem-se uns aos outros, prejudicarem-se uns aos outros. Sabe de onde que sai tudo isso? De dentro do próprio homem. Lá no livro de Tiago, o apóstolo vai dizer assim, cada um é conduzido ao pecado quando é seduzido pelas próprias concupiscências. As próprias, não é as dos outros, não.
E nem as concupiscências de demônios, não. Os demônios tiram proveito daquelas que vêm na gente. Mas eles não incutem em nós as deles, não. Deus que nos livre e guarde, se isso fosse possível. Aí sim o negócio ficava sem freio. Você vê que sem isso a coisa já está do jeito que está. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Todo o desequilíbrio no convívio da espécie procede da própria espécie. Todo desajuste, todo desrespeito ao direito alheio, toda desconsideração ao direito e bem-estar do outro, procede de dentro de cada indivíduo, que se justifica nos excessos que comete. Jesus está fazendo uma leitura precisa de quem é o responsável pela situação na face da terra. Por isso, quando ele vem resgatar a espécie humana, alguém poderia dizer assim, se ele quisesse resolver o problema de uma vez por todas, ele faria assim que ele veio no primeiro advento, o que ele se propõe a fazer no segundo advento. Ele varreria da atmosfera todos os demônios que há, mas ele não fez isso, porque não é isso que vai resolver o problema. Tanto é que o Apocalipse nos fala que um dia ele virá e varrerá da atmosfera todos os demônios. E nem por isso a corrupção na terra vai acabar. Porque onde é que a maldade está? No próprio coração do homem. Então, quando ele quer resgatar a espécie humana, ele tem que ir na fonte da corrupção. Ele tem que botar o antídoto na fonte, na origem da corrupção. Onde é que está, de onde que brota todo o desequilíbrio nas convivências humanas? É lá no fundo do coração do homem, é no centro do ser humano. Então é lá que ele tem que plantar o antídoto, o remédio que vai resolver esse problema. Vamos ver? João, capítulo 14, verso 27. Encontramos? João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem... Olhe para mim, por favor. Jesus está falando assim, deixo-vos a minha paz vos dou. Mas aí ele dá uma informação, assim, estranha. Ele fala assim, eu não vos dou a paz como o mundo dá. Como é que é a paz que o mundo dá? Como é que é a paz que se descreve conforme a cultura do mundo, a leitura do mundo? A paz, conforme o mundo a entende, é a ausência de conflito, é a ausência de problema. Isso é paz, é sossego, é tranquilidade. Isso é que é ter paz, é não ter que esquentar a cabeça com nada. Essa é a paz do mundo, isso é a paz conforme o homem a entende. Não é disso que Jesus está falando. Não pode ser. Porque ele mesmo vai dizer no mesmo livro, registrado pelo mesmo evangelista, ele vai dizer, no mundo tereis aflições. Se essa paz que Jesus está falando é a ausência de conflitos, como é que no mesmo discurso ele vai dizer, no mundo tereis aflições? Então não é dessa paz que ele está falando. Ele está falando assim, eu vos dou a minha paz. Eis que eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou. Ele fez uma diferença entre a paz do mundo e a paz dele. Então ele está falando de uma paz que é a característica da personalidade dele. É assim que eu sou, pacífico. Então é essa paz que eu vou te dar. Eu vou transformar você numa pessoa pacífica. Eu vou plantar no profundo do seu ser aquilo que é natural em mim, aquilo que é inerente no meu ser. Ninguém precisou plantar em mim. Eu tenho isso, isso faz parte de mim, mas não faz parte de você. Porque você é caído, você é homem que caiu na queda de Adão, você é descendência da queda de Adão. Então isso não é natural em você, mas eu vou plantá-la sobrenaturalmente na tua estrutura.
Deixo-vos a paz, a minha paz, eu vou plantá-la na tua estrutura. Então, ainda que você, por conta do seu temperamento, da sua criação, do seu histórico de vida, dos dramas que você já viveu, das coisas que você já enfrentou, dos seus traumas, que todo mundo os tem, ninguém passou nessa vida, sabe, em coisas só leves, suaves. Então, apesar de tudo que você já passou nessa vida, você vai ser uma outra criatura. Porque quando você vier à presença de Cristo, Ele vai plantar dentro de você aquilo que faz parte da estrutura dele próprio, a paz. A paz que é um comando diferente, um comando diferente dentro da sua estrutura emocional e psicológica. Diferente de tudo isso aqui que ele lista no livro de Marcos que nós acabamos de ler. Dos pensamentos do homem surgem os homicídios, e os assassínios, e os adultérios, e os roubos. Diferente disso tudo, vai vir uma outra coisa. Por exemplo, Filipenses capítulo 4. O que é que pode vir? Filipenses capítulo 4, versículo 7. Por causa da paz que vem de Cristo Jesus, que agora é plantada no cristão, ele diz assim... Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em... E quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor... O que é que nós vamos pensar a partir de agora? Que a paz de Deus estará em nós? Tudo de bom. A nossa mente, o nosso imaginário não vai ficar gestando, gerando atitudes futuras que serão drásticas, dramáticas, combativas e explosivas, que destruirão relacionamentos, que perverterão a vida na sociedade. Não, ainda quando nós estivermos sofrendo afronta, ainda quando nós estivermos sofrendo agravo, ainda quando em algum momento nós estivermos passando por alguma situação de humilhação, de injustiça, nós teremos dentro de nós recursos sobrenaturais, para que a nossa mente não fique formulando pensamentos que vão gerar depois atitudes que correspondam àquele estímulo, do jeito que veio, vai. Violência com violência, maldade com maldade. Não mais. Nós vamos neutralizar isso. Isso é resgatar aquilo que estava lá em Gênesis 1:27. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Como é que Deus é? Deus é Deus de paz. Paulo está dizendo aqui, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela dominará teu coração. Isso é possível, Paulo? Só é, porque você e ele têm alguma coisa em comum. Ele é a matriz, tu é a imagem e semelhança dele. Um dia tu teve essa paz que ele tem, mas por causa da queda você perdeu, a espécie perdeu, mas resgatado por Cristo Jesus, você pode reaver o que na queda você tinha perdido. O que na queda nós tínhamos perdido em Adão, nós podemos recuperar em Cristo Jesus. Porque quando na queda o homem perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu muito mais do que um domicílio. Ele não apenas foi expulso do domicílio, ele não apenas foi expulso do lugar onde ele morou até então, ele não apenas foi expulso do jardim do Éden, ele perdeu grandes benefícios na sua própria estrutura. Tanto é que você vai ver que logo em seguida acontece o primeiro assassinato na história da humanidade, na história da espécie humana. Justamente em família, um irmão tira a vida do outro. Poucos séculos depois você vai vendo
A tragédia do dilúvio, onde Deus vê a perversidade era tamanha na face da terra, que ele disse: não contenderei mais com o homem, eu deixarei vir sobre ele o juízo na justa medida, para a conduta que o homem está apresentando. E as águas do dilúvio vieram e morreu toda a alma vivente, sobrando apenas 8 almas dentro da arca, porque a corrupção da espécie foi tamanha e tão profunda, o homem perdeu coisa demais na queda. Mas na redenção, o homem pode reaver tudo aquilo que foi perdido. E o que é mais importante reaver? A semelhança com o Criador. Porque é disso que Paulo fala. Ele fala que nós vamos sendo transformados pelo Espírito, por meio da palavra, de um degrau de glória a outro degrau de glória. Vamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Qual que é o alvo da obra de Deus na vida do crente? Eu já sou crente, para que eu tenho que ficar enfiado em igreja? Porque o trabalho só começou. Nós não somos obras prontas, obras acabadas, estamos longe disso. O projeto de Deus é nos conformar à imagem de Cristo. Tem muita coisa para recuperar do que foi perdido por conta da queda. Mas agora nós estamos com uma grande perspectiva diante de nós. É correr atrás do prejuízo, do tempo perdido, acelerar o passo, obedecer a palavra. Paulo está dizendo assim: a tua mente está viciada, acostumada com o que está escrito lá em Marcos 7, 21 e 22. Maus pensamentos que geram atitudes perversas. Maus pensamentos que geram palavras ferinas. Maus pensamentos que geram comportamentos que agridem, que distanciam pessoas, que fomentam contendas, que colocam lenha na fogueira. Maus pensamentos que levam a comportamentos que cooperam para a desunião, para a contenda, para a desordem. Mas ouça o que a palavra do Senhor diz: o teu Deus, o Deus que agora você professa, o Deus diante de quem agora tu vive, Ele não é Deus de contenda, Ele é Deus de paz. Não se engane com Ele. Ele é Deus de paz. Ele não é Deus de contenda. Ele não é Deus de desordem. Ele prima pela ordem, pela paz, pela união, pela cooperação. Paulo está conversando com os crentes de Colossos. E ele está desde o versículo 8 falando: mortificai a carne. Mata isso, mata aquilo outro. Despojai-vos também da ira, da cólera, da mentira, da maledicência. Despojai-vos dessas coisas. Para com isso, não mente uns para os outros, para com isso. E agora, revesti-vos como santos, amados e eleitos de Deus, entranhos de misericórdia, de bondade, de humildade e mais. Se alguém tiver queixa um contra o outro, não queixa não, perdoa. Se alguém tiver queixa um contra o outro, não faça queixa, perdoa, suporte. Como assim, Paulo? Que exigências são essas? Que exigências são essas? Não é só para vir para a igreja, não. Não é só para aceitar Jesus, não. Para a paz vocês foram chamados. Vocês foram incluídos no corpo, foram aceitos no corpo, foram integrados na igreja. Mas vocês foram chamados para uma comunidade de paz. Não se engane com Ele, não. O povo é dele e Ele é de paz. Não se engane com Ele, não. Ele abriu as portas e falou: quem quiser vir, venha, mas venha para um reino de paz. Mas eu não sou assim, meu sangue é quente. Esfria ele, porque aqui o lugar é de paz. Não, eu não consigo, eu sou nervoso. Acalma. Dê o seu jeito. Porque Deus não come na nossa mão. Ele não dobra, se dobra para nós, nós é que nos dobramos para Ele. Deus é Deus de paz. Jesus falou assim: sabe o estrago que está acontecendo na humanidade hoje? É culpa de gente alterada. É gente alterada. É gente descontrolada. É gente que não dá conta de si mesma. Gente louca. É isso que Jesus está falando. Na lista que ele dá, lá em Marcos 7, 21 e 22. Loucura, eles são loucos. Eles são loucos. Eles não se controlam.
Eles querem que todo mundo tenha dó deles, mas eles não se controlam. Isso é obrigação de todo ser humano. Se controlar é obrigação de todo ser humano. Nós não somos animais irracionais. Nós sabemos que tudo tem consequência. Nós sabemos que um tapa dói. Nós sabemos que uma agressão dói. Nós sabemos que palavras ferem. Nós sabemos que traição é uma coisa dolorosa. Jesus falou assim: o que você nunca gostaria que alguém fizesse com você, não faça com o outro. Não se engane. A palavra de Deus nos diz que Deus nos responsabiliza. E isso tanto é verdade, que Jesus está aqui listando as grandes tragédias do convívio social, e Ele não coloca uma dessas coisas nas costas de demônios. Ele não diz que uma delas seja culpa de Satanás. Ele diz que tudo isso é responsabilidade humana. Tudo isso é culpa das pessoas, dos seres humanos. E aí ele faz o quê? Ele que deveria desprezar essas pessoas, ele abre os portões da graça e ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele fala e a gente pensa: nossa, ele é doidinho comigo, ele é doidinho comigo. No dia que eu for, ele vai ficar tão feliz, mas tão feliz, que ele diz que vai fazer até uma festa lá no céu por minha causa. Eu sou o cara, tá? Não discordo, não. Só tem um detalhe. Ele não negocia com a estrutura do reino dele. Quando ele nos recebe na casa dele, no meio do povo dele, ele espera que aquelas pessoas que nos introduzem à igreja, ao corpo de Cristo, expliquem para nós a palavra dele. Expliquem para nós com muita lealdade o texto bíblico. E nos expliquem o que Ele mandou nos explicar. E nos digam, por exemplo, isso: que nós estamos chegando para um reino de paz. Não é um reino de chiliques. Não é um reino de chiliques. Não é um reino de temperamentos cheios de milindres. Não é assim. Ele é soberano aqui. Ele é soberano aqui, Ele não bajula ninguém, não. Apesar de amar todo mundo, mas Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele sabe do nosso histórico. Ele sabe se a gente é esquentadinho, nervosinho, estressadinho. Ele sabe disso tudo. Ele sabe, e isso não o impediu de nos chamar e de nos receber. Mas também não significa que Ele vai abaixar a cabeça e dizer: tudo bem, eu relevo, eu deixo passar. Ele diz: agora é hora, filho. Desce na olaria, porque eu vou passar você pela fornalha, eu vou depurar isso tudo aí, e você vai sair purificado dessas coisas, porque se fosse para tu continuar do jeito que estava, podia ficar lá mesmo, mas eu te trouxe para fazer de você um vaso novo, um vaso transformado. Mas Senhor, vai doer, Pai, eu não minto para tu, vai doer, e não é pouco não, mas eu te garanto, vai valer a pena. Porque quando sair do lado de lá, tua face vai brilhar com a glória do teu Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: quem te viu, quem te vê. Só pode de fato que Deus entrou na sua vida. Nós temos que ser, irmãos, essas pessoas que agora a nossa mente é dominada pela paz de Cristo, que está dominando nossos corações, porque realmente Jesus habita em nós, e Ele não vem sem os atributos que pertencem a Ele. Ele é Deus de paz, e aonde Ele está, a paz que lhe pertence está sendo gerada em nós. A gente precisa crer nisso e colocar isso em prática, porque quanto mais a gente colocar em prática, mais a gente vai ver que realmente funciona, porque Deus está nesse negócio conosco. Amém, irmãos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículo 19.
Enquanto você abre, eu vou repetir o texto de Colossenses 3,15. Paulo está dizendo assim: a paz de Deus, para a qual vocês foram chamados em um corpo, domine os vossos corações e sejam agradecidos. Agora Paulo está conversando com os crentes de Roma e ele está falando assim, Romanos 14, 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. A mesma coisa que ele está falando aos Colossenses, é o que ele está falando aqui aos crentes de Roma. Olhe para mim, por favor. Sabe, quando a gente fala da paz de Deus, a paz de Cristo, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? A gente pensa assim, essa eu quero. Eu quero porque ter a paz de Cristo, ter a paz de Deus é uma maravilha. É um bem-estar na alma, né? Eu estou bem, sabe, não estou estressado, eu estou calmo, eu estou bem. Ai, graças a Deus, Deus está me dando tanta paz. A gente quer a paz que nos dá conforto, a gente quer a paz que nos favoreça. Mas a gente não entende a outra ponta da negociação. A paz que Deus nos dá, ela não é apenas para o nosso consumo. Ela também é para que com ela a gente sirva a nossa congregação. Quem tem paz de Cristo na alma aqui, por favor? Você não entendeu o que eu perguntei? Quem pode abrir a sua boca e dizer, a paz de Cristo enche o meu coração? Se você tem isso de verdade, então você tem para oferecer para essa igreja. Você tem o produto. Você tem a mercadoria. Então não tem desculpa para nós. Não tem razão para nós sermos aqui dentro uma comunidade em guerra, em contenda, em atrito. Olha aqui na minha frente, quando eu fiz essa pergunta, todo mundo levantou a mão. Sabe quem levantou a mão? Você não viu, mas então eu vou te contar. As mulheres dessa igreja levantaram a mão. Elas me disseram que elas têm a paz de Cristo na sua alma. Então eu não posso aceitar que no grupo missionário de mulheres dessa igreja, ou qualquer departamento dessa igreja, onde predominantemente as mulheres estejam atuando, haja qualquer intriga. Eu não posso aceitar. Porque se estiver existindo, elas estão retendo a mercadoria que elas têm para oferecer. Elas podem estar convivendo umas com as outras e uma vez ou outra haver algum incidente onde uma aborreça a outra, mas isso se resolve com a mercadoria que já está dentro delas, a paz de Cristo. Elas não precisam entrar em picuinha contra uma ou contra a outra. Elas não precisam entrar em discórdia. Elas não precisam fazer levante uma contra a outra. Elas podem resolver qualquer coisa com a paz que já está dentro delas. Sabe quem mais levantou a mão aqui na minha frente? Você não vai acreditar. Mas toda a juventude dessa igreja que está aqui nesse culto levantou a mão aqui agora. Então eu não sei que explicação me dão para que ao mínimo desconforto por um ou outro detalhe dos seus encontros aos sábados, ou sei lá que dia seja, eles precisam ir para os WhatsApps da vida e ficarem se metralhando uns aos outros. Porque estão aborrecidinhos com esse detalhe, ou aquele outro detalhe, seja do culto, da reunião ou do evento. Eles não precisam resolver nada, falando um contra o outro, fazendo motim, fazendo grupinho um contra o outro. Precisar não precisa, porque eles acabaram de me dizer que eles têm o produto dentro deles, eles têm a paz, que é a melhor resposta para qualquer situação de conflito, é a paz. E eles têm, por que não usa? Os homens dessa igreja levantaram a sua mão e disseram que tem a paz de Cristo na sua alma. E eu lhes pergunto, homens de Deus, vocês estão no grupo missionário de homens dessa igreja? Vocês estão no diaconato dessa igreja? Vocês estão em qualquer outro departamento dessa igreja? E eu lhes pergunto, todos os dias e todas as coisas que são feitas estão 100% ao contento de todos vocês? Dificilmente.
Mas quando as coisas não estiverem 100% ao seu contento, você vai sair pisando duro, você vai sair tentando contaminar o outro com palavras de murmuração. É assim que você vai lidar com essas coisas dentro da casa do seu Deus de paz. Não deveria ser, porque você acabou de dizer que a paz de Cristo está no teu coração. Não detenha, não retenha o produto, libera, porque foi para isso que Deus colocou ele na tua alma. Não foi meramente para o teu conforto, meu irmão. Não foi meramente para o teu conforto, minha irmã. Não foi meramente para o teu conforto, jovem. A gente pensa assim, como Deus é bonzinho, como Ele cuida direitinho de mim. Ele me acalma, me tranquiliza, me dá serenidade. Sabe, quando alguém me amola, me aborrece, Ele me dá uma paz assim, sobrenatural. Gostoso isso, né? Mas você acha que Ele está pensando só em você? Nós achamos que Ele nos dá essas coisas pensando só em nós? Ele está plantando coisas e recursos sobrenaturais dentro de nós, para com eles nós servirmos ao corpo. Você não entendeu? Paulo está dizendo aos Colossenses: a paz de Deus domine o teu coração. Ele não me daria isso num tom de ordem como ele está fazendo. Se fosse possível que Deus estivesse em mim, a paz dele não estivesse. Se fosse possível que eu fosse ingressada no corpo de Cristo e a paz de Cristo não estivesse no meu coração. Então ele está requerendo de cada integrante do corpo de Cristo aquilo que cada integrante do corpo de Cristo tem possibilidade de oferecer ao corpo de Cristo. Talvez a gente precise começar a entender. Nós não somos clientes na igreja. Nós somos servos na igreja. Nós somos canais de bênção na igreja. Tem algumas coisas que Deus liberou para a igreja. Onde é que essas coisas estão? No meu coração e no seu. Ele já liberou. E nós estamos retendo. Igreja nenhuma precisava fechar suas portas por causa de intrigas de picuinhas. Líder nenhum precisava entregar o seu trabalho, o seu cargo, a sua atividade, de tanto desgaste, de tanto cansaço, de tanta fadiga, por causa de perseguição, e por causa de falação, e por causa de não cooperação. Se os crentes amadurecessem, saíssem da infância, saíssem do egoísmo, parassem de olhar só para o próprio umbigo e entendessem que o maior privilégio que a gente tem não é de ser servido, é de servir. Porque aqueles que tiverem um coração que tem prazer em servir, esses receberão as coisas mais excelentes. Esses receberão as coisas mais excelentes. Você não entendeu? Quando Deus olhar aqui dentro e Ele vê gente que tem prazer em servir, Ele vai colocar as unções mais excelentes na vida desses. São pessoas que se importam com o corpo. São pessoas que querem ver o Deus tendo prazer no que Ele vê acontecendo no meio da igreja. Então Ele vai colocar na vida dessas pessoas as coisas mais importantes para o corpo, porque Ele sabe que pode confiar nessas pessoas. Elas não vão guardar para si, elas não vão reter, elas não vão negociar, elas não vão escolher a quem elas vão dar aquelas coisas excepcionais. Não, elas vão liberar, porque de graça receberam. E de graça elas vão dar aquilo que Deus lhes concedeu. Alguém está entendendo alguma coisa aqui hoje? Tudo que seja para manter a paz. Tudo que seja para promover a paz. Eu tenho visto ao longo desses quase 40 anos, mergulhada no meio de igreja, muito agradecida a Deus por isso. Eu tenho visto tanta gente brincar e desfazer de coisas sagradíssimas. E insistentemente não amadurecer no trato com essas coisas. Paulo está dizendo: abra o teu entendimento, abra teus olhos, compreenda como é que Deus está trabalhando na face da terra. Tudo que Deus tem falado ao povo dele, através das Sagradas Escrituras.
é que é preciso mudar a nossa maneira de viver, porque o Evangelho já chegou na nossa vida. Às vezes a gente era bicho brabo aí fora, insuportáveis, e alguém pensava assim, fulano tem que ir para a igreja. Nossa, pai, só Jesus pode dar jeito nisso. Ninguém dá conta disso. Misericórdia, a pura ignorância. É a pura ignorância. Se Deus quiser, um dia vai para a igreja, um dia vai aceitar Jesus, um dia vai ser um crente. Só assim para mudar, porque não tem outro jeito. Aí chega esse belo dia, vai para a igreja, não perde um culto, mas continua no mesmo nível, no mesmo padrão de ignorância. Tem explicação para isso, irmãos? Tem explicação para isso. Se Jesus entrou, o que entrou junto? Entrou tudo que Jesus tem, inclusive a paz. Mas a pessoa continua com aquela estrutura do velho homem, em plena atividade. Aí a pessoa pensa assim, mas, ora, então tem que falar com o Espírito Santo, ele está meio devagar comigo, era já para ele ter resolvido esse problema, né? Não, isso não é função dele, isso é função nossa. Paulo já falou sobre isso aqui aos Colossenses, mortifica esse velho homem, mata ele. Escolhe agir como uma nova criatura que agora você é. Controle-se. Agora nós podemos, irmãos. Antes não era possível, porque nós éramos velha criatura, caídos, separados de Deus. Agora o Espírito de Cristo habita em nós. Nós podemos resolver qualquer coisa, sem precisar ser agressivos, sem precisar ser irritantes, sem precisar ser pessoas que vamos promover contenda, discórdia, porque você sabe disso. Não será nunca dessa maneira que o Espírito Santo vai nos conduzir a agir, porque você sabe como é que o Espírito Santo faz. Ele é santo, ele só age na mais perfeita correção, ele não erra jamais, ele não se compromete, ele não falha. É impressionante como é que as pessoas não discernem a si mesmas. Elas deveriam discernir a si mesmas. O que acabou de acontecer? Como é que eu estou me reagindo diante disso? Não, mas o jeito que eu estou reagindo não é como o Espírito Santo gostaria que eu reagisse, porque o Espírito Santo, ele não é partidário dessas coisas, eu sei, ele é santo, ele veio das entranhas de Deus, e não é ele que está me mandando pensar essas coisas, sentir essas coisas, falar essas coisas, fazer essas coisas. Se não é ele, quem é? Demônio? Não é demônio não, porque eu sou o templo e morada do Espírito Santo, eu sou um servo de Deus, Jesus é o meu Senhor, o meu nome está escrito no livro da vida. Então quem que é o infeliz que está fazendo eu pensar isso? Quem que é, gente? Eu mesmo. Quem que é o infeliz? Faz o que esse infeliz? Só tem esse jeito. Esse velho homem tem que aprender a se submeter à palavra. Ele tem que aprender a se submeter à palavra. Ninguém vai fazer isso na minha vida, só eu mesma. Ninguém vai fazer isso na sua vida, só você mesmo. Não adianta vir aqui na frente e pedir, então pastora, põe a mão na minha cabeça e ora, quem sabe esse velho homem cai de uma vez por todas. Não é assim que funciona. O demônio sai com oração, mas velho homem não, a oração que o derrube. A minha não, a sua derruba. Se você for um homem de oração, uma mulher de oração, eu posso dar jeito no meu velho homem, você dá jeito no seu. Cada um de nós tem esse dever de casa para fazer. A nossa resposta carnal e humana às provocações, elas dão um retrato do nosso nível de espiritualidade, se nós somos espirituais mesmo. Tem gente que acha que é muito espiritual, porque eu oro muito, eu sou muito de oração. Ora, na hora da oração todo mundo é espiritual mesmo, porque talvez não haja atividade mais espiritual do que a oração. Então, qualquer momento que o indivíduo estiver orando, ele é espiritual mesmo. Eu quero ver a pessoa ser espiritual fora de atividades espirituais. Aí é que a gente vai ter um retrato. Bom seria se a gente pudesse lá dentro de casa, todo mundo crente lá dentro de casa, cada um pudesse andar com um espelho pendurado no pescoço. Aí quando o outro estiver na carne, sabe daquele jeito, pronto para explodir ou para estrangular um, aí o outro chegasse com o espelho assim, bem pertinho do nariz dele. Não pode, né? Que é perigoso, né? Pode ser fatal.
Mas se ele aceitasse, seria bom. Se ela aceitasse, seria bom, né? Porque a pessoa teria uma visão assim bem clara. E assim, indiscutível, indesculpável. É assim que você é. É assim que você é. Na hora que você não está lá na igreja. É assim que você é, na hora que você não está no culto. Ou então, se a gente pudesse ter o nosso gravador, né? O celular que grava tudo. E aí, quando começasse as coisas a ficar feroz lá dentro de casa, aquele descontrole geral, a gente liga, deixa rolar soltinho. Não avisa ela não, não avisa que está gravando não, deixa rolar. Aí depois que a onda passou, chega perto dela, não avisa também não. Ela está lá, torrando o arrozinho dela, passando a roupinha dela, né? Talvez está cantando um louvor, sei lá. Liga o gravador e sai vazado. Deixa ela escutar. Talvez ela vai começar a clamar o sangue de Jesus ali. Até ela perceber que a voz é dela mesma. Gente, o que eu estou falando aqui não é coisa que exista uma pessoa que consiga não incorrer nessas coisas de vez em quando. Nós somos seres humanos, gente. Mas é justamente por isso que Paulo alerta, vigia você mesmo. Porque nós ainda não fomos glorificados, qualquer um de nós corre o risco de cair numa situação, numa marmotagem dessa. Porque isso é uma marmotagem, a obra de Deus já aconteceu na nossa vida. Se essas coisas acontecem, deveriam acontecer mais minimamente possível, até finalmente parar. Mas tem crente que é todo dia ele está alterado, todo dia ele está alterado, como assim? Está fazendo o que com essa paz que já está dentro da gente? Paulo está dando uma ordem aqui, ele está falando, a paz de Deus precisa dominar seu coração. Você vai embora para casa com essa ordem hoje. Pastora Elza, não faz comigo, eu estou deixando de saber, eu vou ter que levar essa ordem para mim, por que eu vou pegar leve com você? Todos nós vamos embora com esse angu de caroço na cabeça. A paz de Deus tem que dominar seu coração. O meu, o nosso. Quando tudo estiver tranquilo lá em casa, mesmo se tudo estiver caindo, a paz de Deus tem que dominar seu coração. E no trânsito, também, a paz de Deus tem que dominar seu coração. E lá na fila do banco, igualmente, a paz de Deus tem que dominar seu coração. Irmão, se não for assim, nós vamos ser igual todo mundo é aí na sociedade. Nós vamos responder com brutalidade, nós vamos responder com palavrão, nós vamos responder com grosseria, nós vamos responder com murro, com pescoção, igual todo mundo está fazendo. Porque nós vamos ficar tão explosivos quando todo mundo é. Que diferença então vai fazer se a gente é cristão ou não é? Então só tem um jeito de nós não contribuirmos para que a humanidade seja do jeito que ela é. Ela pode continuar sendo, mas não mais com a nossa contribuição. Porque agora nós saímos para fora desse grupo, não é? Igreja o que é? São os chamados para fora, não é isso? Nós fomos chamados para fora desse grupo. Somos a mesma espécie, sim, mas transformados, regenerados, libertados, novas criaturas para a glória de Deus. Amém, irmãos? Fica de pé no seu lugar. Recebi um novo coração do Pai. Quem recebeu? Dá para cantar? Dá para cantar? Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, transformado. Nós temos que crer na obra espiritual que tem acontecido na nossa vida. Olhe para mim. Olhe para mim. Tem coisas que Deus está fazendo na nossa vida, irmãos, que não é difícil crer, porque a gente pode ver e pode tocar. Olhe para mim. Por exemplo, às vezes a gente adoeceu. E aí, a gente foi fazer o tratamento, o médico nos desencantou, já foi logo avisando, olha, está difícil, não resolve fácil isso aí não. Mas Deus fez uma obra e a gente sarou. E aí a gente fez os exames e o médico falou assim, não, realmente desapareceu sua doença. Então a prova material está ali, o milagre aconteceu. Às vezes a gente estava desempregado há tanto tempo e a gente clamou a Deus, a porta se abriu, a prova material está ali, a carteira está assinada. Mas tem outras coisas que Deus nos dá e não tem prova material para apresentar. Elas são bênçãos espirituais. Você tem que crer para depois ver. Então eu te falo,
porque eu acredito na Bíblia que eu prego. Eu te falo e você pode acreditar. A paz de Deus já está no seu coração. Pode usar, porque ela já está aí. Use dentro da sua casa. Use dentro dessa igreja. Use em qualquer lugar onde você for. Porque é para isso que Ele nos deu. Não apenas para que ela nos acalme, mas para que através dela, pessoas sejam acalmadas também. E haja menos guerra nessa terra. Haja menos contenda nessa terra. Porque Deus é Deus de paz. Feche os seus olhos e cante.